Quando Deus nos fala sobre a questão de você orar e vigiar e tomar cuidado com as alianças que você faz, olha o que aconteceu aqui, lá no capítulo 21 de 2 Crônicas, onde Jeorão, né, o filho dele, Josafá, andou em todos os caminhos do Senhor, foi reto perante o Senhor, né? Por mais que ele fez, né, alianças que não devia, mas ele sempre serviu a Deus. Só que o seu filho não. Pelo seu filho ter feito aliança lá com Acabe, né? Ele acabou se casando com a filha de Acabe. E Acabe era idólatra. E ele acabou se tornando idólatra também. Diz aqui que ele fez pior do que isso ainda, né? Jeorão deixou o Senhor Deus de seus pais e fez Judá e Jerusalém idolatrar também, né? Então eles adoravam a outros deuses. E Deus ficou muito triste com isso, né? Porque realmente o pai dele foi muito fiel a Deus. Então Deus deu herança na casa deles, né? Que eles sempre teriam algum filho, alguém da família que continuaria o reinado, né? E olha o que o profeta Elias foi falar aqui para Jeorão. Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andares nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos do rei de Israel, e induzistes a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Também matastes os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidades que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. E ali para baixo, conta que os inimigos dele subiram contra ele, que levaram todos os bens, né, que se achava na casa do rei, os filhos e as suas mulheres, e ficou apenas Joacás, seu filho mais moço, que foi chamado de Acasias. E ali no finalzinho do capítulo diz que era de idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Pense, ele foi um rei tão ruim que ele foi embora e ninguém sentiu saudade dele. Deus está falando aqui para a gente tomar cuidado com as alianças que a gente faz, porque a gente pode realmente se lascar. Quem assumiu o reinado depois que Jeorão morreu foi o seu filho Acasias, né? E olha o que aconteceu aqui, ó. Diz que Acasias era de 22 anos quando começou a reinar, e ele reinou apenas 1 ano. 1 ano apenas ele reinou. Olha o porquê. Reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe, era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Olha a responsabilidade aqui da mãe e do pai, né? Por dar conselhos. O pai dele fez aliança que não devia fazer, né? E se lascou, morreu em terríveis dores, né? E o filho dele, como tinha como conselheiros eles, né? Persistiu em seguir os maus caminhos. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E reinou apenas 1 ano. E para piorar, a mãe dele era quem dava os conselhos errados para ele. Então, ali mais para frente, vai contar ali, que depois que ele morreu, né? A história que conta ali é que eles tiveram uma guerra contra a Síria, né? E feriram o filho de Acabe. O nome dele era Jorão. E aí desceu Acasias a visitar Jorão. Mas ali no versículo 7 diz assim, ó. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. E daí, Jeú, que era filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe, por eles serem idólatras e só fazer coisa errada, foi quem executou o juízo
né, contra a casa de Acabe. Então, ele matou todos, né? Matou todos, inclusive matou o Acasias, né? Diz ali embaixo, ó, trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam, ele é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração, e ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Porém, Atalia, sua mãe, quando viu que ele era morto, matou toda a descendência da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, o filho mais novo, e o escondeu por 6 anos na casa do Senhor. E Atalia reinou por 6 anos. Pense em quanta coisa errada que ela fez. Mas ela se lascou ali para frente.